Bom dia a todos. Eu queria saudar em nome do diretor de normas do Banco Central, senhor Otávio Damasio, e em nome do Rodrigo Lara, chefe do Departamento de Regulação do Banco Central, aos presentes no auditório e a todos os que nos acompanham pela internet. A revisão da abordagem padronizada de risco de crédito, tema em discussão no Comitê de Basileia, é para nós um assunto, um tema que é extremamente relevante. O Comitê de Basileia vem estudando esse processo de revisão das recomendações há mais de 2 anos e nós entendemos que a relevância dessa discussão para o sistema financeiro nacional se justifica principalmente por 4 razões. A primeira delas é que o requerimento de capital para risco de crédito, baseado na abordagem padronizada, é um dos itens mais significativos no cômputo de capital das instituições financeiras. No Brasil, isso é ainda mais significativo porque as instituições nacionais ainda não utilizam modelos internos para risco de crédito. E a tendência das discussões internacionais quanto ao uso de modelos internos e de RB é no sentido de que a abordagem padronizada ela sirva de piso, de floor, para o requerimento de capital para quem usa modelo interno. Então, mesmo para países ou para instituições que estão usando modelos internos, o parâmetro da abordagem padronizada já é representativo e tende a continuar sendo representativo. Nós também gostaríamos de registrar que nessas discussões internacionais a abordagem padronizada ela tem sido indicada como um modelo que pode ser utilizado até mesmo na abordagem IRB para exposições chamadas de low default, aquelas exposições que, dado o histórico pequeno de risco, não são adequadamente capturadas pelos modelos internos. Eu acho como último ponto de destaque para a importância do uso dos modelos internos está o fato de que, não só internos, mas o modelo padronizado, está o fato de que há um compromisso do Brasil de plena aderência às recomendações do Comitê de Basileia. Então, essa discussão que ocorre, ou que vem ocorrendo no Comitê de Basileia, cedo ou tarde ela chegará ao Brasil na forma de uma recomendação a ser implementada. Então, haverá um segundo momento no qual essas recomendações serão discutidas com vistas à sua implementação no Brasil. Para a apresentação de hoje, nós temos a presença do Anderson Werner. Ele é um dos nossos especialistas em risco de crédito. E, mais do que isso, ele tem acompanhado de perto essas discussões no Comitê de Basileia, participando do grupo lá do comitê que vem propondo essas novas recomendações. Essa participação tem sido bem ativa. Originalmente, nós tínhamos o Caio Fonseca Ferreira como um dos chairs do grupo. Ele hoje está no FMI, mas o Anderson vem trabalhando nesse grupo há mais de ano e, enfim, contribuindo com as recomendações dali decorrentes. A nossa apresentação de hoje, a apresentação do Anderson, ele vai estar constituída basicamente de 2 momentos. Ele vai, num primeiro momento, apresentar qual é a proposta que o Comitê de Basileia está submetendo aos diversos países para exame. E após essa apresentação, nós teremos um momento de perguntas e respostas. Vamos trazer algumas perguntas que já foram coletadas e, eventualmente, se houver tempo, nós abriremos para perguntas do auditório. Então, passo a palavra para o Anderson.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Gostaria de iniciar um pouco mostrando para vocês algumas datas importantes, os próximos passos do trabalho de revisão da abordagem para risco de crédito, abordagem padronizada. Esse documento de consulta pública é o segundo documento, então é o segundo processo de oitiva da indústria que o comitê está fazendo, que a TPSA está fazendo. No ano passado nós fizemos um evento idêntico a este, em janeiro, que foi parte da primeira consulta pública. Alguns de vocês talvez tenham participado, né? E agora, nesse documento que foi publicado no site de consulta pública em dezembro, vocês têm lá um pouco do feedback desse primeiro processo, né? Então, o documento inclui comentários que o comitê devolve à indústria pelos comentários recebidos, né? E traz uma nova proposta, né? Ou seja, o ano de 2015 foi um ano em que o grupo trabalhou muito focado nos resultados dessa primeira consulta pública, e uma nova proposta foi desenvolvida ao longo do ano. Então, agora, estes processos de consulta pública, nós vamos seguir a mesma dinâmica. Então, vai haver uma reunião com a indústria este mês, né? O grupo estará aberto a receber os comentários até março, até dia 11 de março, para então nós fazermos a revisão final, e espera-se que seja que desse processo este ano saia o documento final a ser publicado pelo comitê. Isso pode acontecer no segundo semestre do ano. Além disso, é importante reforçar com vocês um convite, né? As instituições, e vários de vocês já têm participado, têm ativamente se envolvido nesses exercícios, né? O comitê faz exercícios de QIS, né, de impacto quantitativo, todos os semestres, com alguns bancos nacionais, e há exercícios periódicos que são incluídos nos exercícios de monitoramento de capital do comitê. E como no ano passado, desta vez, a padronizada de crédito vai ser uma parte desse exercício, e com base nisso nós desde já convidamos as instituições a participarem enviando os dados, né? É um trabalho, nós sabemos que é um trabalho árduo, não é um trabalho simples, porque ele é feito fora da arquitetura de tecnologia de vocês, que já está preparada para gerar as informações. Então, não é fácil preparar as informações, mas, por outro lado, é crítico que o comitê consiga ter dados confiáveis para finalizar a calibragem final da padronizada de crédito. Então, é um exercício de importância muito alta, e termos o Brasil lá com uma amostra boa de bancos e com bons dados nos deixa mais seguros de que a calibragem vai ser uma calibragem que, embora considere toda uma amostra global de várias jurisdições, de vários bancos, de vários tipos, mas que a nossa contribuição esteja lá, e que nós tenhamos comunicado a nossa realidade, as nossas carteiras, como parte desse processo. Então, em breve, os que aceitarem o convite vão receber as instruções, e a gente continua tocando esse processo. Vamos relembrar aqui os objetivos do comitê com a reforma da padronizada de crédito, né? Esses objetivos já foram comunicados na primeira consulta e não foram alterados desde então, né? Como em qualquer revisão, em qualquer arcabouço, uma base sólida, para o arcabouço ser sólido, ele precisa refletir o risco das exposições, né? Ou seja, a gente precisa conseguir separar, cobrar mais capital daquelas exposições mais arriscadas e assim por diante, das exposições menos arriscadas. Isso é algo fundamental. Especificamente com relação à padronizada de crédito, havia uma sensação provada por estudos do FSB e por eventos ocorridos durante a crise, de que o uso de ratings externos na regulação era feito de uma forma muito mecanicista. Ou seja, lia-se o rating e não havia uma crítica, vários dados que as instituições tinham sobre a contraparte não se refletiam no RWA.
Então, um dos principais objetivos dessa reforma sempre foi tratar essa questão. Havia também, e ainda há, discricionariedades nacionais no arcabouço. Isso acaba por prejudicar a comparabilidade do arcabouço entre os países e entre os bancos, e também é uma fonte de inconsistência, de preocupação. Um grupo, inclusive, o SIG-BB, tem feito estudos nesse sentido. O grupo de Trading Book também tem feito estudos para analisar a variabilidade de RWA entre os países, entre as jurisdições, e isso tem gerado uma série de iniciativas do comitê para atacar essa questão. Além disso, a padronizada e o IRB usavam e ainda usam conceitos que nem sempre são consistentes, nem sempre definições que são distintas. A quebra das carteiras para cálculo da RWA distintos entre um arcabouço e o outro. Então, desde o começo, procurou-se diminuir essa brecha, diminuir a distância entre as definições dos dois arcabouços, né? Agora surge uma nova preocupação, né? Um novo objetivo. Vocês vão ver mais à frente o que é isso, essas letrinhas, né? O ECRA e o ESICRA, mas vai ser importante nesse processo de consulta pública, e a gente destacou isso aqui neste slide, porque é algo que é fundamental que a gente avalie nessa segunda consulta pública, né? Como é que vai ser o relacionamento entre essas duas abordagens. Eu vou explicar logo mais o que elas são. E, por fim, a comparabilidade entre jurisdições, né? Então, isso se conversa um pouco com as discricionariedades nacionais, porque quanto maiores as discricionariedades nacionais, menor é a possibilidade de se fazer a consistência entre os índices de capital, entre os ativos ponderados pelo risco, entre os países, né? Essa é uma lista dos temas, né, das classes de ativos que nós vamos tratar hoje. Ao final, a gente vai tratar também do arcabouço de CRM, que é o de mitigação do risco de crédito. Vamos começar com bancos, então. Na carteira de bancos, a proposta anterior incluía 2 drivers de risco e nenhum deles era ratings externos, né? Então, aqueles que recordam do primeiro documento e da consulta pública do ano passado vão se lembrar que eram usados o índice de capital, né, no capital principal, e um índice de qualidade de ativos que foi definido na ocasião, né? Não vou me alongar muito nesses 2 drivers de risco, porque a nova proposta não inclui nenhum dos 2. Então, a nova proposta ela reintroduz os ratings externos para as classes de bancos e corporates, e também no arcabouço de mitigação, e cria 2 abordagens, né? Vamos começar pela ECRA, que é essa abordagem que utiliza os ratings externos, que deve ser utilizada para as exposições que possuem rating nas jurisdições que permitem o uso dos ratings externos. Vai haver uma tabela, que na verdade a calibragem preliminar ela é idêntica à calibragem de Basileia II, e a única diferença é que desaparece o arcabouço de bancos baseado em 2 opções para a escolha das jurisdições para a ponderação das exposições a bancos, né? Passa a haver uma só opção na ECRA, com o uso de ratings externos, né? E para reduzir a dependência mecanicista dos ratings externos e prover mais consistência no arcabouço, foi criado um processo de due diligence, que os bancos vão precisar executar nas suas exposições, com suas contrapartes, para verificar o rating externo conferido às contrapartes. De forma que o FPR final, o fator de ponderação de risco que vai ser utilizado, vai ser o maior entre aquele da tabela com o uso de ratings do acordo e aquele resultado da due diligence do banco, né? A razão disso é que o banco, ele frequentemente tem mais informações sobre uma contraparte do que as agências, ou tem informações distintas das informações disponíveis publicamente ou disponíveis para as agências, mas que podem fazer com que o banco tenha uma avaliação distinta daquela que as agências publicaram, né? Então, com isso, a ideia é alavancar esse conhecimento que o banco tem, que o banco desenvolve,
e não permitir que o banco, tendo informações que provem que uma contraparte tem menor qualidade de creditícia, que ele possa acessar um EPR mais preferencial do que ele deveria ter. Certo? Então, essa é a ideia da due diligence e é a grande razão pela qual o comitê acredita que reduz, com essa proposta, a dependência mecanicista dos ratings externos. É importante aqui também fazer um cruzamento, sair um pouquinho da apresentação só para fazer um comentário, que discussões que existem no comitê hoje sobre os low default portfólios, né? Então, por exemplo, na questão dos pisos, a padronizada, caso ela venha a ser utilizada como referência para as carteiras IRB, para bancos que utilizam IRB, é cada vez mais importante a padronizada, mesmo para aqueles bancos que já estão no IRB, já estiverem no IRB lá fora, né? Além disso, né, apenas para bancos, o comitê incluiu na proposta que as agências vão precisar publicar ratings que expurguem os efeitos de expectativas de suporte governamental em caso de falha ou de estresse dos bancos, né? Então, não é exatamente o rating que nós conhecemos hoje, final das agências, que será utilizado na abordagem. Okay? Isso é uma novidade também, porque isso não tinha sido tratado e considerado em Basileia II. A segunda abordagem é que o pessoal chama de ESCRA, né? Que é o Standardized Approach para avaliação do risco de crédito. Ele vai se aplicar às exposições que não têm rating e às exposições nas jurisdições que não permitem o uso de ratings. Então, jurisdições que optaram ou que optem por não implantar a tabela com ratings, elas vão utilizar essa abordagem ESCRA. Na abordagem ESCRA, a due diligence ela determina integralmente a alocação das contrapartes em 3 buckets A, B e C. E todo o restante da due diligence é idêntico, né? Então, o processo da due diligence é o mesmo, a exceção que, ao final, o banco classifica as suas exposições nesses 3 buckets. Tá? Existem alguns requerimentos mínimos, tem as definições detalhadas dos 3 buckets lá no documento, mas basicamente um resumo dessas descrições é a seguinte, né? No bucket A, que vocês podem ver que tem uma correlação muito grande com as notas investment grade das agências, o banco, a contraparte, tem capacidade de suportar seus compromissos em diversos cenários econômicos, mesmo num cenário de downturn. No bucket B, o risco já é considerado substancial e a capacidade de pagamento, então, já passa a ser, de alguma maneira, dependente das condições econômicas, ou seja, em cenários adversos, já há uma probabilidade maior ou grande que haja problemas com a capacidade de pagamento do devedor. E no bucket C já é um risco de default já mais elevado e as margens de segurança da exposição já são bem reduzidas. Okay? Além disso, um desenquadramento em qualquer requerimento do comitê, pode ser no índice de liquidez ou em qualquer outra alavancagem, enfim, qualquer índice que esteja fora dos parâmetros do acordo, já obrigam a exposição a ser classificada como C. Da mesma maneira, uma opinião adversa de auditor com relação ao balanço da instituição também já leva a exposição à nota C. E por fim, essas são as tabelas, né? Aqui não vai ter muita novidade para vocês na ECRA. Mantém-se o tratamento às exposições de curto prazo. E na ESCRA, aqui que vem a novidade, né? Os países que adotarem a ESCRA e as exposições sem rating, elas passam a ter esses fatores de ponderação que vocês estão vendo aí, né? Então, 50% para o investment grade, que é o grade A, 100% e 150% para as outras exposições. Lembrando que as notas B e C, elas são buckets que a expectativa é que eles sejam de um tamanho mais reduzido. E aí a gente volta a frisar a importância do exercício de impacto quantitativo, né? A quantificação disso, na prática,
ela só pode ser feita nesse tipo de estudo, né? Então, para o comitê poder tomar a decisão de calibragem final de uma maneira informada, ele precisa de obter os dados dos bancos em algum momento, né? Precisa desses estudos. E aí que vai se quantificar de fato o tamanho desses buckets. Mas a nossa expectativa sempre foi que esses buckets tenham um tamanho muito reduzido, né? Lembrando que, na última vez que eu olhei no ano passado o DLO, né, a informação pública que está no site do Banco Central com o índice de capital dos bancos, do nosso sistema, não havia nenhum banco desenquadrado, né? Tinha um banco que estava com um índice de Basileia abaixo do mínimo requerido hoje na jurisdição, mas esse banco já estava em processo de capitalização, então tinha uma nota de rodapé dizendo que já havia capital do banco em meio a um processo de autorização pelo Banco Central, então, por isso o banco não era considerado desenquadrado para supervisão. Portanto, isso é um exemplo de como nós esperamos que as notas B e C sejam diminutas em tamanho do bucket e representem um pouco menos na média ponderada do FPR final para essa carteira. Okay? Claramente, ali vocês podem ver que não existe benefício para as exposições de curto prazo, tanto aos bancos com classificação inferior a B, quanto para os bancos da nota C do ESCRA. Okay? E, como eu disse, né, na ECRA, uma das principais alterações é que não existe mais a opção de ponderação que leva em consideração o rating do soberano e não o rating do banco. Okay. Ainda assim, o documento ele coloca duas questões para a carteira de bancos, que na verdade a segunda é mais relacionada ao due diligence, então se aplica a corporates também. Uma delas é não só com a eliminação do soberano como uma das duas opções para a ponderação da carteira de bancos, mas dado o relacionamento entre o risco de crédito dos bancos e de seus soberanos, né, existe a necessidade de haver alguma previsão que não necessariamente seria a volta de uma segunda opção, mas poderia ser um piso de fator de ponderação com base no fator de ponderação aplicável ao soberano de operação do banco, da contraparte, sim ou não. Então essa questão está colocada lá e o comitê ressaltou essa questão especialmente para pedir as visões da indústria a respeito. E a segunda grande questão é sobre a due diligence, né? Como esse processo vai ocorrer e qual seria a necessidade de divulgação desse processo, né? Do processo em si. De que forma isso deveria ocorrer e isso é cabível, até que ponto essas informações deveriam estar disponíveis ao público para que o público conheça a robustez do processo que gerou a ponderação das exposições dos bancos a outros bancos. Bom, isso é o arcabouço de bancos. Passando agora a corporates, exposições sênior, a proposta do ano passado, ela utilizou 2 drivers de risco e também não utilizou ratings externos. À época, se vocês lembrarem, os drivers de risco eram receitas e alavancagem contábil. A nova proposta reintroduz os ratings externos e define a due diligence da mesma forma como foi definida para bancos e usa as mesmas abordagens ECRA e ESCRA. Então, na ECRA, da mesma maneira, é feita a due diligence sobre contrapartes não financeiras que tenham rating, emitido, e depois compara-se esse resultado com o resultado da due diligence do banco, para verificar qual é o fator de ponderação. Na ESCRA, que da mesma forma vai ser aplicável às exposições sem rating e nas jurisdições que não utilizam rating no seu arcabouço, vai haver a mesma due diligence, só que ela não vai separar em 3 notas, ela vai separar apenas em grau de investimento e demais exposições. Ok? Então não há 3 notas aqui no caso dos corporates. E no caso dos SMEs, o comitê propôs, após bastante discussão sobre esse assunto,
propôs um fator de ponderação flat de 85%. Lembrando que mesmo empresas que não estejam acima do critério de definição de SMS, que é de faturamento superior a 50 milhões, inferior a 50 milhões de euros, se houver ali contrapartes que tenham um rating, não há problema, ela vai poder acessar o fator de ponderação equivalente ao rating dela e da due diligence do banco a respeito dela. Mas aqueles que não possuírem ratings e caírem no bucket de SMS, então eles vão receber a ponderação flat de 85%. Essa definição de SMS ela não saiu agora dessa revisão da padronizada, ela vem da definição de varejo do IRB. Então é uma definição que já existe, já é utilizada há algum tempo, já em muitos países, e o que a padronizada fez foi adotar essa definição porque considerou que essa definição era válida e era razoável para esses fins. A tabela de Basileia 2, revisitada, vocês podem ver que a calibragem é a mesma, com a inovação do FPR diferenciado para as SMS. Já na extra, para as jurisdições que vedam a utilização de ratings, há uma diferenciação aí no caso das exposições sem rating. Nas exposições sem rating, na ECRA, nos países que usam ratings, vai haver a ponderação de 100% a 100%. Já nas jurisdições que não utilizam ratings, você vai ter um sem rating investment grade que recebe um fator de ponderação inferior, que é o de 75%. Então, aqui há claramente um tratamento diferente para essas jurisdições, ok? E segue havendo o fator de ponderação flat fixo para as SMS. Passando agora a carteira de exposições do especializado, projetos, objetos, commodities. Hoje em dia em RB também são tratados o IPRE, que é o imobiliário dependente da geração de rendas, e o ADC, que é a aquisição, desenvolvimento e construção. No entanto, essas duas modalidades vão passar a ser tratadas na carteira imobiliária, que é uma outra carteira que a gente vai falar a seguir. Okay? Então, aqui nos corporates, a gente vai falar de projetos, objetos e commodities. Okay? Antes, a proposta anterior, do ano passado, a gente tinha uma regra de máximo que relacionava a proposta de fator de ponderação antiga com os drivers de risco antigos com 120% e 150%. E adotava o maior entre os dois, porque havia fatores de ponderação de risco superiores a 150%, tinha, se vocês lembrarem lá, um fator de ponderação de 300% para corporações que não tivessem balanço publicado ou tivessem o PL negativo, e havia um fator de ponderação de risco de 130%. Tá? Agora a gente só tem um fator de ponderação de risco igual a 150% que fica superior a 120%. E além disso, essa regra de máximo era uma regra que não era exatamente unânime, consensual entre a indústria e o comitê. Então isso foi revisto e agora objetos e commodities passam a ter o fator de ponderação fixo em 120%, sem essa regra de máximo e sem considerar a qualidade creditícia da contraparte. E, no caso de projetos, houve uma diferenciação entre as fases dos projetos, que foi um comentário que surgiu na consulta pública, durante a consulta pública. Então, a fase pré-operacional, em que tipicamente há muitos riscos com relação à conclusão do projeto, é uma fase em que há riscos de vários eventos que prejudiquem o sucesso financeiro do projeto. Então, existe um risco maior nessas exposições, nesses projetos nessa fase, nos projetos nessa fase. Então, o fator de ponderação seria fixo em 150%, que é muito próximo à proposta anterior, do ano passado.
Já na fase operacional, e a fase operacional entende-se que o projeto já gera receitas suficientes para gerir o seu próprio fluxo de caixa, ou seja, os desencaixes, os desembolsos que ainda porventura sejam necessários para melhorias ou para outras atividades, investimentos que sejam necessários no próprio projeto já em operação, eles são totalmente financiados através das receitas desse próprio empreendimento. Entre outras características de um projeto em fase operacional, e aí, se enquadrando nessas condições, o projeto pode receber 100%. Okay? E tem, claro, né, existem a possibilidade de utilização dos ratings externos, ratings de emissão, não ratings de emissor. Okay? Para exposições a emissões que sejam feitas pelas SPVs, né, que conduzam os projetos, os financiamentos a objetos e a commodities. Nos instrumentos de capital e dívida, na proposta anterior a gente tinha 300% e 400% para ações e 250% para dívidas subordinadas e outros instrumentos de capital, que não sejam ações, né? E no IRB, na verdade, a gente tem uma miríade de abordagens tratando desses dois tipos de exposição, né? Desde parâmetros de VaR, que os bancos calculam em determinados casos, ou fatores de ponderação padronizados, inclusive daí que saíram o 300% e o 400%. Né? Em outras abordagens, você até permitia que houvesse uma modelagem de PD, né? Mas não LGD, e aí havia um piso de LGD, mas aí no final também tinha um piso de fator de ponderação, ou seja, o IRB, se a gente for contar todas as possibilidades ali, inclusive tem até um fallback para padronizar, né? Que eles chamam de materiality threshold. Então, tem uma miríade grande de abordagens. A proposta anterior ela tomou provavelmente a mais conservadora delas todas. E agora o comitê chegou num meio termo, né? Tentou alcançar um intermediário entre essas visões, né? Porque no materiality threshold a exposição provavelmente cairia dentro, se não tiver rating, a 100% de Basileia II, né? Então, que é muito diferente de 300% ou 400%. Então, o comitê propõe agora para ações 250% e para os outros instrumentos de dívida e de capital 150%. Então, uma redução considerável com relação à proposta anterior. Saltando agora de corporates para varejo. Na proposta anterior já tinha a proposição do critério de granularidade de 0,2%, né, que é aquele critério que diz que nenhuma exposição da carteira regulatória de varejo pode pesar mais do que 0,2% do tamanho total da própria carteira regulatória de varejo, certo? Que já é um critério que a gente usa no Brasil e a proposta havia incorporado esse critério de granularidade hard-coded, né? Na proposta. E mantinha, o anterior mantinha a ponderação fixa em 75%. A nova proposta manteve esse fator de ponderação e no critério de granularidade ela permite que as jurisdições criem outros mecanismos para aferir esse critério de granularidade. Mas ela prescreve que exista um critério que garanta que há de certa maneira, um filtro, né, que há algum critério de entrada de qualificação do ponto de vista de granularidade para as exposições regulatórias de varejo. E ela deixou explícita, a proposta nova explicitou melhor, deixou mais claro que as exposições que não qualifiquem, né, que fiquem de fora por alguns critérios de granularidade ou pelos outros, elas recebem o fator de ponderação de 100%. Então, basicamente é isso que foi proposto para varejo. Passando agora à carteira imobiliária, vamos começar com o residencial. Aqui também
existem uma série de opções para classificar, de buckets para classificar as exposições. Então, no final, o grupo até preparou um quadro, um gráfico, para melhorar um pouco a visualização disso tudo, né? Então, aqui eu vou explicar todas as opções e depois a gente vai ver isso no resumo no final. A proposta anterior residencial, ela utilizava o LTV e o DSC, né? Que é a cobertura de dívida, endividamento medido entre renda e parcela, né? Tamanho da parcela na renda disponível do tomador. E a nova proposta utiliza apenas o LTV. E o endividamento, ele não desapareceu, né? Ele saiu da tabela, ele saiu da definição direta, explícita do fator de ponderação, mas ele agora passa a ser um dos requisitos denominados operacionais, que é uma série de requisitos que foram bastante melhorados nessa proposta do comitê para garantir uma série de características do mitigador, né? do ativo imobiliário, para que a exposição possa receber esse tratamento preferencial que é dado na carteira imobiliária. Então, esses requisitos operacionais, que estão descritos em bastante detalhe no documento, são: a propriedade tem que ser uma propriedade entregue, então, claramente isso delimita uma fronteira entre o ADC, né, a construção, desenvolvimento e aquisição. O arcabouço legal deve permitir que haja uma cobrança tempestiva, num tempo razoável, a execução do ativo, né, da garantia, a senioridade da garantia com relação a outros claims sobre a mesma propriedade. Aí está o DSC, o endividamento, né? Dentro da variação de capacidade de pagamento do devedor, vários indicadores, várias análises devem ser efetuadas pelos bancos, incluindo a capacidade de pagamento. A avaliação conservadora do valor da garantia, que é algo que é bastante relevante, né? Inclusive, em alguns países foi um fator de estresse em algumas carteiras imobiliárias durante a crise mundial de 2008-2009. E a documentação da originação, né? No underwriting, a documentação desses passos todos, das avaliações, enfim, que isso esteja disponível para o supervisor, até porque são exposições que têm uma maturidade mais longa e valores mais elevados, então vale a pena coletar isso e fazer a supervisão desses dados. Então, os fatores de ponderação preferenciais são aqueles que conseguiram atender a todos os requisitos operacionais e que são residenciais, né? E não se enquadram como residencial nas categorias gerador de renda, né? Gerador de renda é aquele cujo pagamento depende das rendas geradas com o próprio imóvel, né? E da construção. Então, esses são os fatores de ponderação para essas exposições. Esse é um bucket que espera-se que seja um bucket bastante representativo, né? De um tamanho considerável. E se vocês forem comparar com o documento do ano passado, esses fatores de ponderação são muito próximos dos fatores de ponderação da abordagem. Havia duas linhas lá, né? Havia dois buckets no critério de endividamento, ou seja, baixo endividamento e alto endividamento. Então, esses fatores de ponderação estão próximos ao bucket de baixo endividamento. Em alguns casos, até 5 pontos percentuais inferiores. Tá? E uma novidade, o que não estava lá, era a menção ao fator de ponderação da contraparte no bucket de LTV mais elevado, né? Em que o valor da garantia não chega a cobrir o saldo devedor atual integralmente, certo? Então, nesse bucket de maior risco, a fator de ponderação vai ser uma função do fator de ponderação das dívidas sênior, ou seja, sem colateralização, da contraparte. Okay? Então, no caso de pessoas físicas, 75%, no caso de SMEs, 85%, para ilustrar o que seria isso. As demais exposições, ou seja, aquelas que são residenciais, mas que falharem em algum dos critérios operacionais, então eles vão receber o máximo entre 100% e o fator de ponderação da contraparte.
considerando que os requisitos operacionais eles são fundamentais para se garantir a eficácia da mitigação. Então, é natural que isso fosse considerado, ou seja, o fator de ponderação preferencial apenas se dá com atendimento a esses requisitos. Agora vamos às exposições comerciais que não caiam ou na carteira ADC, de aquisição, desenvolvimento e construção, e que não caiam na carteira imobiliária que dependa da geração de renda do próprio imóvel. Só que agora a garantia é comercial e não mais residencial. Então, há uma percepção geral que essa é uma carteira com maior risco do que a carteira residencial. Então, ela tem que receber uma ponderação, tem que ser diferenciada da residencial. Na proposta anterior, o comitê colocou duas opções bem distintas para avaliação da indústria, e o próprio grupo também considerava essas duas opções, que eram usar simplesmente o fator de ponderação da contraparte, ou seja, ignorar a mitigação, o efeito da mitigação pelo ativo imobiliário, ou permitir um acesso a um fator de ponderação de preferencial de 50% sob condições que estão descritas lá, já estavam descritas em Basileia II e estão repetidas no documento de consulta pública do ano passado. E a opção B seria criar menos faixas, mas criar faixas de LTV, tal como no residencial, com fatores de ponderação ligeiramente superiores aos equivalentes no residencial. A nova proposta, ela, de certa forma, combina essas duas características da seguinte forma. Os fatores de ponderação preferenciais, ou seja, aqueles que não são ADC, não são IPRE, mas atendem aos requisitos operacionais, correto? Esses recebem, ou a regra de mínimo entre 60% e o fator da contraparte. Como é mínimo, então esse fator de ponderação vai variar entre 20% e 60%. Se o LTV for superior a 60%, então passa a ser o fator de ponderação da contraparte, então aí sim ignora-se o efeito da mitigação pelo imóvel comercial. E aquelas exposições que falharem em algum dos requisitos, pelo menos um dos requisitos operacionais, então é a mesma regra do residencial. O fator de ponderação da contraparte é o 100% que for maior. Então agora esgotamos as exposições que não são IPRE e ADC. Como é o ADC? Ou seja, aquisição, desenvolvimento e construção. Ele vai ser simplesmente o máximo entre 150% e o fator de ponderação da contraparte em corporates. Perdão, essa é a proposta anterior. Era a proposta anterior, e lembrando que anteriormente nós tínhamos a ponderação a 300%. Por isso que poderia acontecer o caso desse máximo não ser o 150%. A nova proposta é usar a ponderação fixa de 150%. Okay? Porque, por ser aquisição, desenvolvimento e construção, no fundo isso se confunde muito com o financiamento do negócio de quem constrói. Então, existe um relacionamento razoavelmente mais próximo entre essas exposições e exposições corporate tradicionais ao segmento de construção. Okay? Embora, claro que eu exemplifiquei com corporate, mas a exposição também pode ser uma pessoa natural. Né? Vamos agora à carteira imobiliária, que dependa da geração de receitas do próprio imóvel para o pagamento da exposição, da operação. A proposta anterior era, de novo, uma regra de máximo entre o fator de corporates ou 120%. A nova proposta tem fatores de ponderação preferenciais, caso sejam atendidos aqueles critérios operacionais que nós já mencionamos, e ele vai utilizar o LTV. Eu coloquei aqui as duas tabelas na mesma página, né? Residencial em cima, comercial embaixo. Vocês podem ver que o residencial é 10 pontos percentuais inferior aos fatores de ponderação que os fatores de ponderação do comercial, e todas as duas tabelas estão acima do residencial tradicional, né? Não gerador de renda, porque essa classe, essa subclasse, ela tem um risco mais elevado que aquela outra. Né? E aqueles que falhem nos critérios operacionais caem novamente nos 150%.
E aqui a figurinha que eu tinha mencionado a vocês, ela vai estar mais legível lá no documento, mas é interessante passar aqui, porque visualmente eu acredito que seja mais fácil de entender essa salada toda de buckets, né? Que aqui nós temos 9 possibilidades, né? Então, a gente tem na primeira vertical ali, a gente tem o tratamento geral, né? Ou seja, não é aquele que a renda gerada é fundamental para o pagamento, e não é o ADC, que é a aquisição, desenvolvimento e construção. Então é o que eles chamam de tratamento geral. Aí você tem residencial e comercial, e em cada um deles você tem um tratamento caso os requerimentos operacionais sejam ou não sejam atendidos. No, entre aspas, gerador de renda, você tem da mesma forma a mensuração se há atendimento aos requisitos operacionais para acesso a fatores de ponderação preferenciais. E depois você tem o ADC, que é 150%, é uma regra mais simples, ok? Então, repassando aqui, aproveitando para mencionar todos os tratamentos novamente, no residencial com atendimento aos requisitos operacionais, tabela de LTVs, com fatores de ponderação entre 25% e 85% se for uma SME, lá na ponta do LTV maior que 100%. Se os requerimentos operacionais não forem atendidos, 100%, que na verdade é o máximo entre 100% e a contraparte. Indo para baixo, os dois quadrinhos brancos da esquerda embaixo, é o comercial. Se os requerimentos forem atendidos, tabela de LTV. Se não forem atendidos, 100% ou o da contraparte. Indo agora para os 4 quadradinhos brancos da direita embaixo, a gente tem o gerador de renda, né, os dependentes da geração de renda. Então, no caso do residencial, geração de renda, imóvel residencial, a gente tem requisitos operacionais atendidos, tabela simplificada com base no LTV. E uma calibragem maior do que o equivalente no residencial à esquerda que a gente acabou de ver. Se eles não forem atendidos, 150%. E no comercial, se não forem atendidos, novamente 150%. Se forem atendidos, a tabela de LTV simplificada. Mas acima essa calibragem do que a calibragem da esquerda do tratamento geral. Mas qualquer dúvida, acho que é bom consultar o documento e lá tem esse gráfico e tem as explicações detalhadas de cada uma das abordagens. Descasamento de moedas já era uma proposta no documento anterior, não houve alteração. A única novidade aqui é a calibragem preliminar para esse add-on, né? Lembrando então o que é isso, né? Quando a renda da contraparte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, for diferente da moeda de denominação da exposição e não houver uma proteção contra o risco cambial que surge desse descasamento por parte do tomador, então existe um risco representado por esse fator cambial na exposição. Então isso aumenta o risco de crédito da exposição. Então, esse add-on foi definido como sendo de 50 pontos percentuais, limitado a um fator de ponderação de 150, então aquela exposição que eventualmente já estivesse no 150, ela não vai a 200. E o documento agora estendeu esse tratamento aos corporates. Claro que o add-on não vai se aplicar quando o corporate tiver o hedge natural suficiente para a totalidade das exposições, ou o hedge financeiro, tá? Então, nesses casos, então aplica-se também o add-on. Então, são essas duas novidades: a calibragem, a extensão a corporate e a extensão a corporate. Off-balance agora, né? Lembrando que anteriormente já havia sido proposto o incremento do FCC para as exposições que hoje recebem 0%, né, as canceláveis incondicionalmente. Foi proposto que esse aumento fosse a 10% no documento anterior do ano passado. Houve muitos comentários, esse ponto foi um dos que suscitou bastante comentário e muita revisão. Outra característica da proposta do ano passado era o alinhamento dos FCCs com o IRB, especialmente porque o IRB, na abordagem fundamental, ele trazia alguns FCCs mais conservadores do que a padronizado, que
é um aparente contrassenso, né? Então, procurou-se, primeiro, estabelecer uma separação, uma quebra mais detalhada, como o IRB faz na padronizada, e aproximar os FCCs com os FCCs do IRB fundamental. Então, isso implicava fazer a revisão para os demais compromissos, né, aqueles que não são canceláveis incondicionalmente, e os NIFs e RUFs, né, o revolving e as linhas para emissões, né. A nova proposta ela fez algumas diferenciações nesse trabalho anterior que foi feito pelo comitê. Então, basicamente, o que aconteceu? Aquilo que era 10% virou uma faixa de 10% a 20%, aí que vocês podem ver na primeira linha do lado direito. Tá? Aí vocês falam, houve um aumento então. Não parcialmente. Né? Pode haver um aumento se eventualmente esse número ficar superior a 10%? Sim, mas parcialmente. Parcialmente porque ali isso vai valer apenas para o varejo. E antes, esse tratamento que iria a 10%, o FCC subindo a 10%, seria aplicável a todos os compromissos canceláveis incondicionalmente. Os demais compromissos, aqueles que não caibam na primeira regra, havia a proposta anterior levado para 75% do IRB fundamental. Ocorrem duas coisas aqui, né? Uma é que o próprio IRB tem feito, o outro grupo do comitê que estuda o off-balance, eles têm, o IRB, né, o off-balance para o IRB, eles estão fazendo estudos sobre que envolvem esse parâmetro. Então, com base nisso, a padronizada passou a adotar essa faixa de 50% a 75% e vai rediscutir isso ao longo do ano até a proposta final. E da mesma forma para os NIFs e revolving também. Exposições em default. O ano passado a consulta pública ela não tinha uma previsão explícita para a revisão do que hoje em Basileia II se chamam os past due loans, né, ou seja, empréstimos em atraso. E aí essa revisão foi feita com maior detalhe agora, no ano passado, após a consulta, e o comitê chegou a essa proposta, primeiro trocando a denominação para exposições em default, e já com isso alinhando um pouco mais ao IRB. Inclui, inclusive, vários critérios para determinar se uma exposição deve ser classificada como exposição em default ou não, né, que é algo que é uma novidade e é bastante importante. Então, as exposições em default passam a ser não só aquelas com atraso superior a 90 dias, ou seja, não são só os non-performing loans no critério estrito de atraso superior a 90 dias, mas também de contrapartes em default, e aí tem uma lista grande de circunstâncias e eventos que disparam o trigger de considerar a contraparte em default e levar essas exposições a essa carteira de exposições em default. Okay? E, novamente, como não são mais loans, espécie de loans, e sim exposições, isso vai se aplicar a qualquer exposição a essas contrapartes que apresentem um desses eventos qualificadores da condição de default. Okay? O FPR para essas exposições passa a ser 150%, e comparando com Basileia II, isso significa eliminar a vinculação ao nível de provisões. Isso é uma coisa que a gente não tem na nossa regra local, mas o Basileia II tem, que é fator de ponderação de 100% ou de 150% em função de determinados níveis de provisões específicas. Então, essa característica se encerra aqui, e o documento, inclusive, discorre um pouco sobre o porquê de eliminar essa referência às provisões. Tá? Por que isso é consistente? A exceção ao fator de ponderação de 150% são as exposições da carteira imobiliária, e aí tem uma série de razões, né? Uma que o pessoal, muitos consideram essa carteira uma carteira de um risco muito inferior a outras carteiras, e que teria um efeito de cliff,
e teria uma diferença muito grande entre o fator de ponderação antes, na iminência de ser em default e após a classificação da exposição na carteira em default. Então, com isso, há uma exceção que não é aplicável ao gerador de renda, né? É somente ao tratamento geral, lá que nós acabamos de ver. Então, essas exposições, quando em default, elas vão para 100% e não a 150%. MDBs, bancos multilaterais de desenvolvimento. A proposta anterior, o comitê ele define uma lista de bancos de desenvolvimento qualificados ou elegíveis ao tratamento por 0%, ou seja, risco muito baixo, que é equivalente ao menor fator de ponderação a um soberano, né? Utilizando a discricionariedade nacional da carteira de soberanos. Esse critério vigente hoje no acordo, ele estabelece o rating de AAA para acesso a esse rol de MDBs qualificadas ou elegíveis. E aí, uma novidade que o grupo criou, que o comitê propõe, é criar também um critério de saída, né? Ou seja, buscou-se um critério que não gerasse atualizações muito frequentes dessa lista, mas que permitisse que, em algum momento, um banco multilateral que, ao longo de muito tempo, acabe se deteriorando e mudando a sua característica de risco muito, muito baixo de crédito, ele possa perder essa condição esse tratamento preferencial. E destaca os demais bancos de desenvolvimento do tratamento de exposições a bancos, porque antes utilizava-se um critério de qualidade de ativos e um índice de capital, né? Agora, com a volta da possibilidade de uso dos ratings externos, então você pode voltar a usar para aqueles que não sejam AAA, né? AAA na entrada, ou pelo menos AA menos, para se manter no grupo. Então, a esses outros MDBs, você pode voltar a utilizar os ratings da mesma forma como era feito antigamente, né? Então, os elegíveis 0% e os demais, tabela de ratings, e se a jurisdição não permitir o uso de ratings, 50%. Okay? E, por fim, a última subclasse, antes de entrar na mitigação, as outras exposições assim chamadas, que em Basileia II. Aqui tem que lembrar que outras exposições não vão, obviamente, contemplar securitização, derivativos de balcão e os FCFTs, que são exposições que são tratadas em outros documentos, né, em outros arcabouços, cotas de fundos também, né? Na proposta anterior, no Basileia II a gente tem 100% e tem algumas discricionariedades que são descritas numa nota de rodapé de Basileia II. Tá? Isso foi revisado um pouquinho, essas discricionariedades, então houve a inclusão, não na nota de rodapé, mas no tratamento geral, de ouro em cofres e numerário, e criou-se uma menção explícita ao numerário próprio mantido em cofres, né, volts em inglês, que era algo que não era citado explicitamente na nota de rodapé. Então foi uma pequena adequação para essa subclasse aqui, mas não há grandes alterações nesse tratamento, né. É o fallback, né, essas outras disposições também acabam funcionando como fallback, aquilo que não foi enquadrável em nenhuma das outras subclasses do arcabouço. Bom, de mitigação de exposições, ponderação de exposições, era isso que nós tínhamos. Agora a gente passa ao arcabouço de mitigação do risco de crédito. Uma das grandes características da proposta do ano passado era a eliminação dos parâmetros modelados internamente nas instituições, né, que era uma característica muito utilizada em muitos bancos, mas era algo, de certa forma, estranho a uma abordagem padronizada, né? Não é comum, não é típico a gente permitir a apuração de parâmetros livremente pelas instituições numa abordagem padronizada. Então, naquela proposta foi eliminada essa possibilidade, qualquer possibilidade em todos esses parâmetros, e isso é mantido agora.
Entretanto, durante a consulta, foi identificado um caso em que isso poderia gerar um tratamento desproporcional para essas instituições que atualmente desenvolvem os seus parâmetros internamente, né? Então, com base nisso, desenvolveu-se não chega a ser uma abordagem, né? É uma fórmula alternativa que vai se aplicar a esses acordos de netting, né? Especificamente a essas exposições sujeitas a acordos de netting e que poderiam vir a ser impactadas negativamente com o fim desses parâmetros internos, e isso vai então permitir o aproveitamento de alguns hedges entre exposições ganhadoras e perdedoras dentro desses acordos de netting, né? Então é isso que vocês estão vendo aqui na fórmula. É uma fórmula que vai considerar então um piso de 40% da exposição líquida. Então, em nenhum caso você vai ter o hedge de 100% do que você teria no bruto, né? E pode ir até próximo do 100%, até próximo do valor da exposição bruta, caso praticamente não haja esse hedging entre posições ganhadoras e perdedoras aqui. A explicação mais detalhada da fórmula, de todos os parâmetros dela, vocês podem ver lá. O que a gente pode dizer também é que esse termo alterado aqui, ele vai substituir apenas um pedaço da fórmula da abordagem abrangente, e não toda a abordagem abrangente. É apenas a parte que considera o haircut na abordagem abrangente. Okay? Vocês podem ver que o segundo termo da direita ali, ele tem o haircut para a moeda, que é exatamente igual ao termo equivalente da abordagem abrangente, no acordo atualmente. Mantidos os ratings na tabela de haircut, né, no ano passado, a proposta ela tinha trazido duas tabelas, uma com o uso de ratings e outra sem o uso de ratings. Então, a tabela que havia sido proposta com ratings, ela está praticamente igual, praticamente mantida, né? Então, mesmo a proposta não tendo ratings externos em nenhuma das classes de ativos que nós vimos até agora, para ponderação, ela já havia uma das propostas, uma das tabelas apresentadas pelo comitê, já era mantendo o uso de ratings no arcabouço de mitigação. Então, isso está mantido. A única consideração é que também a tabela sem ratings foi mantida, né? Foi mantida porque sempre é necessário dar um tratamento às jurisdições que não permitem o uso de ratings, né? Então, com isso, aquela segunda tabela também foi mantida com pequenas alterações, que é o que nós vamos ver agora. Da mesma forma como do ano passado, essa tabela é semelhante à tabela de Basileia II, ela deixa explícitos os haircuts aplicáveis às exposições de securitização, trazendo esses haircuts, e alguns haircuts, especialmente os mais altos, eles sofreram algumas alterações, né, subiram um pouco. Tá? Então, de acordo com o rating e começando com o duplo B-, no caso de soberanos, né? E começando com um grau de investimento no caso das outras exposições. Então, você tem os haircuts em função dessas duas faixas ou três faixas, no caso dos soberanos de ratings, e as maturidades. Além disso, a gente tem ações e ouro, né? 20%, ações de índices e outras ações, e bons conversíveis. Okay? E no caso dos fundos, algo que guarda um paralelismo grande com a abordagem do look-through approach para cotas de fundos, que é a consideração do maior haircut da carteira. Okay? A menos que o banco faça o look-through approach da cota de fundo utilizada como mitigador aqui. E cash, né, o que foi equivalente a dinheiro ou dinheiro, na mesma moeda, ou seja, sem o HFX lá, da fórmula, 0 é o haircut. Que é muito aplicado, por exemplo, em compromissadas, quando a compromissada é dinheiro contra título, por exemplo, certo? Sem ratings, a tabela sem ratings, ela é em função do fator de ponderação aplicável ao emissor, né, ao risco daquele mitigador que está sendo utilizado, ao risco de crédito representado por quem garante, né? Então, apurando esse fator de ponderação, você vai conseguir
verificar qual é o haircut dentro da tabela sem ratings, né? Então, novamente, se usa cinco classificações por maturidade residual, e vocês veem que naqueles casos de baixo, né, ações, outras ações, são exatamente os mesmos haircuts, e aí a diferença grande vai ser no caso dos soberanos e dívidas privadas e securitização. Ok? Que aí você não tem a qualificação com o rating, e aí vem uma das grandes preocupações, e acho que é algo que o comitê aguarda comentários durante a consulta, que se na tabela anterior você tinha o critério de qualificação como o grau de investimento, ou para soberanos o duplo B-, né? Aqui você não tem isso, você tem um critério diferente, que vai ser função do due diligence, se for um garantidor banco ou se for um garantidor corporate, e isso é um pouco diferente de você usar o rating externo. Okay? Então, dependendo de qual tabela seja implantada em cada jurisdição, isso pode gerar alguma diferenciação, alguma variabilidade de RWA, e o comitê, lá no documento, pede as opiniões do público e da indústria com relação a isso também. Pessoal, esse é o conteúdo técnico do documento. Eu repito aqui as informações do início da apresentação, as datas e o convite para o estudo de impacto, e me coloco à disposição dos senhores para perguntas. Bem, obrigado, Anderson, pela apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas antes da apresentação e eu gostaria de começar com elas. E depois nós podemos abrir ao pessoal no auditório que quiser também participar e fazer as suas colocações, que fique à vontade. Primeira pergunta, Anderson, tem a ver com o tratamento das disposições soberanas. Você disse no início da apresentação, e o documento consultivo deixa isso bem claro, que elas são não escopo dessa revisão que está sendo proposta pelo comitê, mas é de conhecimento geral que é uma preocupação grande em relação ao tratamento dessas exposições nas carteiras dos bancos. Você poderia comentar alguma coisa sobre outras frentes de trabalho do comitê sobre essa revisão? De fato, o comitê tem uma frente de trabalho atualmente tratando das exposições soberanas na padronizada de crédito, né? E esse grupo é um grupo que já está trabalhando há um certo tempo. No entanto, ele não está no mesmo estágio de desenvolvimento de propostas que este grupo, né, que é desse documento, está. Então, não se imagina que vá sair no mesmo momento que essas propostas podem sair no segundo semestre deste ano, a proposta ou propostas de revisão que envolvam a carteira de soberanos. Então, por enquanto, o tratamento aos soberanos no acordo vai se manter o mesmo até que esse grupo conclua suas propostas, e aí pode ser que haja consultas públicas como esta. Enfim, o comitê, no âmbito dos seus trabalhos naquele outro grupo sobre soberanos, vai conduzir esse processo com o público. Então, nada muda em soberanos por enquanto. Então, a nossa referência é o que está em Basileia II para a carteira soberana. Inclusive, no documento, repetiu-se todo o texto, copiou-se integralmente o texto de Basileia II, para que o documento contivesse a minuta de acordo completa com todas as carteiras. Então, repetiu-se soberanos e repetiu-se entidade do setor público, né, PSS também. Ok. Uma segunda pergunta, Anderson, tem a ver com a questão do uso de classificações de risco produzido pelas agências de rating. É observado no segundo documento consultivo do comitê que há um retorno do uso de classificações, principalmente para esses portfólios low defaults, né? E a dúvida que é colocada
que é colocada é se os países que não adotam ratings na sua regulação prudencial, eles tendem a ser prejudicados pelo uso de risco weights, de fatores de ponderação maiores. É muito difícil responder essa pergunta sem fazer um estudo quantitativo, né, para calcular os fatores de ponderação ponderados, médias ponderadas. Então, neste momento, é difícil afirmar algo a respeito. Eu acho que a própria consulta e o exercício de impacto quantitativo, né, o QIS, eles buscam tentar estimar isso e, com isso, poder validar ou propor alterações à calibragem preliminar que está apresentada no documento. Sem dúvida, uma das características que a gente já sabe, né, percebe na proposta, comparando as opções com ratings e sem ratings, é que com ratings a tendência é você ter um pouco mais de sensibilidade a risco, um pouco mais de granularidade na proposta, certo? Porque você tem mais fatores de ponderação. Embora até mesmo isso possa ser relativizado em caso de jurisdições que não tenham exposições em alguns desses buckets, né? AAA, AA e o A também. Então, é muito difícil responder essa pergunta agora, por isso que eu acho que a proposta traz todas as calibragens em caráter preliminar novamente, ou seja, elas estão passíveis de alteração e de reestudo até a publicação final, que vai acontecer ao longo de 2016, e só então nós vamos ter uma ideia disso. Agora, eu acho que desde já é interessante que a gente possa tentar fazer esses exercícios localmente aqui, na nossa jurisdição, com os nossos dados, do nosso sistema, né, dos nossos bancos, para poder, durante essa discussão, poder levar, ter essa informação como subsídio nas conversas lá. Ok. Uma terceira pergunta tem a ver com o processo pós-conclusão dessa consulta pública no Comitê de Basileia. Se você poderia sinalizar quais seriam os próximos passos do comitê após 11 de março, que é a data de encerramento da consulta. E aí, Anderson, se você poderia também já mencionar alguma coisa sobre como se dá a internalização dessas recomendações no Brasil. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque ontem mesmo eu fui questionado se essa internalização ela se dá de maneira automática, né? Se o comitê soltou a recomendação, o Brasil já teria que adotar. Uhum. Não, ela não se dá de maneira automática, não. O comitê trabalha com prazo de 2016 para publicação eventual das regras finalizadas deste grupo. E sempre que o comitê faz isso, ele dá um prazo para a implementação local pelos reguladores e pela indústria, né? E isso não vai ser diferente. Tipicamente, esse prazo tem sido de 2 anos, então, imaginando aqui que saia ao longo do ano calendário 2016 a versão final, e isso levaria a janeiro de 2019. Essa data não é uma data oficial, né? Isso é um cálculo que eu fiz com base na nossa experiência, em outros documentos, em outras alterações propostas pelo comitê anteriormente, então nada disso é garantia, é garantido, mas que sempre há um prazo para adequação, sempre há, né? Porque os países precisam, muitas vezes, até mesmo em alguns casos, de alterar seus arcabouços legais, mas pelo menos de alterar suas normas infralegais, e isso demanda estudos, demanda um trabalho feito com cuidado, e isso o comitê sempre está atento. Ok, obrigado. Alguma pergunta do auditório? Se alguém quiser fazer, é só acionar o microfone. Bem, se não há, eu gostaria de já concluir o evento, primeiro reiterando o estímulo, né, a nossa intenção de
fazer com que a indústria bancária brasileira participe da consulta pública. Isso já ocorreu na primeira consulta que foi realizada, e eu me lembro especificamente que um dos itens para os quais houve contribuição brasileira foi justamente o tratamento das exposições a projetos, essa diferenciação entre fase pré-operacional e operacional. Houve uma interlocução de representantes do Brasil e nós vemos essa intervenção refletida no documento da segunda consulta. Então, é só para exemplificar que, de fato, as considerações, quando consistentes, elas acabam sendo acatadas e bem recebidas no comitê. A apresentação que ora se encerra, ela vai ficar disponível no site do Banco Central, na internet e também no YouTube. Eu gostaria de agradecer, em especial, ao Departamento de Comunicação do Banco Central, na pessoa do André Hessel, que estruturou essa apresentação, o pessoal da TV Bacen e o pessoal lá no Departamento de Regulação Prudencial e Cambial, que também trabalhou dando apoio à preparação desse evento. Bom dia a todos. Bom dia.